Oi, amados, a paz do Senhor. Hoje é dia 28, né? Madrugada de sexta para sábado, dia 28 de setembro de 2024, né? Marca aí essa data. E eu quero passar aqui uma revelação, né? Que o Senhor me deu, né? Não é algo para me passar para uma pessoa ou na igreja, porque senão não estaria falando aqui, né? E eu entendi, né? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele me confirmou que era para mim passar essa revelação. Amém? Amados, eu tinha uma visão muito forte aqui em Trancoso, sabe? Eu tive uma visão que era festividade aqui em Trancoso, era final de ano. E como de costume, estava em festa, cada um se preparando, né? Pessoas trabalhando em hotéis, em pousadas, nos bares, outros, né, indo para o quadrado passear, para a beira da praia, outros por monte, outros fazendo suas festas, suas comunhões em casa, né? Louvado seja Deus. E ali o Senhor me colocou em uma visão, a qual eu estava dentro, né, de uma casa que os irmãos, né, só tinha um irmão conhecido, mas isso foi só um detalhe. Eles estavam ali fazendo uma comunhão, porque era festividade, à noite. Era noite da virada. E todo mundo estava alegre, né? Comprando roupa nova, como de costume. E eu estava ali, só que porém eu não ia ficar ali. Eu entendi que o Senhor só queria que eu... Só era uma revelação, né? Louvado seja Deus. E ali eu estava ali, né? Eu vi ali, né? Aquela situação ali, né? Todo mundo alegre. Tinha uma janta, né? Alguns irmãos chegando. Alguns irmãos até de outras cidades, né? Convidado ali pelaquela dona da casa, que eu não sei quem era, né? Amém. E ali eu tive que sair dali, né? Tive que sair dali e no meu coração tinha um compromisso com Deus. Porque Deus, ele me levava a fazer algo, para algo ali naquela noite. É igual aqui, eu tenho um compromisso de ir para a igreja, eu tenho um compromisso de ir trabalhar e visitar o tempo todo. Quando não é isso, eu paro para ficar dentro de casa, descansar, fazer minhas coisas. Só isso, eu tinha compromisso com Deus, então eu não podia ficar ali. Eu não podia festejar com os irmãos. E até eu saí um pouco triste, né? E o Senhor já me revelava que ele tinha algo comigo, né? Que eu não podia ficar ali. Aí eu saí. E eu fui em sentido ao quadrado. Eu não sei fazer o quê. Só sei que Deus tinha algo comigo, né, para me mostrar. E quando eu andava em sentido quadrado, eu olhei para o céu assim naturalmente, né? Como a gente olha muitas das vezes. E eu notei que vinha um avião muito grande. Era um avião grande, caindo em sentido a Trancoso. Esse avião, ele não vinha para cá. Porém, ele saiu de um lugar que eu não sei que lugar era. Estava indo para um lugar longe. E tinha muitas pessoas dentro desse avião. Aleluia. E esse avião, ele estava caindo, né, sobre a cidade de Trancoso, né? Eu não sabia onde ele ia cair, em que direção, porém ele já estava descendo e ele estava em chamas, pegando fogo. Aleluia. E ali, qual foi a intenção que o Senhor colocou no meu coração? Primeiro, eu peguei uma câmera que estava ali dentro da minha bolsa. E essa câmera, ela é uma relíquia, porque eu mesmo eu nunca vi. Ela tinha um botão e eu tinha que ficar apertando ela, né? E não era o celular, era uma relíquia, era uma coisa do céu. E eu entendi que aquela câmera era o Senhor mandando eu fazer esse vídeo e gravar. Porque eu não sei, amados, mas eu entendi no meu coração que era permissão do Senhor. Era uma tragédia, mas era permissão. Louvado seja Deus do Senhor. Aleluia. E aí, aquele avião ali, ele caía em sentido a Trancoso. E ali eu peguei a câmera e não podia tirar aquela câmera, né, da direção daquele avião. E ao mesmo tempo que eu filmava aquele avião, eu levantava a outra mão e orava para aquele avião não cair ali na direção onde eu estava, para aquele avião. E o Senhor começou a me mostrar, começou assim me mostrar ali naquela hora para me levantar a mão, para que aquele avião não caísse
né? Talvez em cima da minha casa, onde a minha família está, ou louvado seja Deus, né? Em cima ali de um restaurante, de um motel, porque o Senhor me levava, sabe, nos quatro cantos, né, de Trancoso. Era festividade, era noite de Réveillon, e era uma tragédia, era um projeto de Satanás. Louvado seja Deus, que além dele querer, né, fazer aquela tragédia, né, de fazer aquele avião com aquele monte de pessoas, era muitas. O Senhor me revelava que era um avião grande, era muitas pessoas. Aleluia. E o plano dele, né, era fazer com aquele avião cair, né, além de matar, né, porque eu já via caindo aquele avião ali pegando fogo, não tinha mais jeito. Eu só orava para que ele não caísse, né, em cima de um hotel, em um restaurante, porque, né, para ele não cair ali onde eu estava. E ali eu ficava com medo de correr para um lado, porque o avião, quando vai caindo, ele bambia assim, eu via ele bambeando, né? E eu não sabia direito onde ele ia cair. E eu não podia tirar o dedo da câmera de filmar ele e de orar. E ficava com medo assim, porque minha família estava um aqui, outro acolá, outro em casa, dormindo. Aqueles irmãos ali, né, que eu tinha deixado numa comunhão, tinha um monte junto. E ali aquele plano de Satanás era derrubar ele, louvado seja Deus, no lugar onde tinha muita gente, para ele tirar o máximo de vida possível. Louvado seja Deus, além daqueles que estavam dentro do avião. E ali eu fui andando, né, e filmando ali com muito medo, né, que aquele avião caísse em cima daquelas pessoas. E aí o Senhor já me colocou, aleluia, em outra visão, porém, né, nessa mesma situação, eu me vi ali no quadrado. Oi, amados, a paz do Senhor. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro de 2024, e eu quero passar aqui, amados, por meio desse vídeo, uma visão muito forte que o Senhor me deu. Amém? Da madrugada semana passada. Amado, o Senhor me colocou dentro de uma cidade aqui no Brasil, a qual o Senhor não me falou o nome dessa cidade. Louvado seja Deus. E essa cidade era uma cidade praiana. Louvado seja Deus, aleluia. Essa cidade, ela é uma cidade a qual o mar, né, está ali em volta daquela cidade. Eu estava em cima de um prédio muito alto, amados, a qual eu nunca vi na minha frente. Louvado seja Deus. E ali eu estava com algumas pessoas ali, né, num cenário ali, a qual estavam algumas pessoas, porque estava prestes, aleluia, a acontecer um tsunami, né, destruidor, devastador naquela cidade. E ali, amados, eu me lembro que eu olhei para dentro do mar, e aquele mar, assim, ele já se recuava assim para trás, preparando ali um tsunami. Louvado seja Deus, muito grande, muito alto. Louvado seja Deus, devastador. E eu olhei para o céu ali daquele mar e vi as nuvens carregadas. Quando eu olhei para aquelas nuvens, né, eu entendi ali, o Senhor me falava que era Ele, que era a mão dele sobre aquele lugar, que tudo já estava, aleluia, preparado para acontecer, que não ia ter escapatória. E ali, amados, eu me desesperei, eu falei assim, eu vou descer desse prédio aqui e vou correr, quem sabe dá tempo eu fugir, né? Louvado seja Deus. Só que quando eu olhei para o fundo do prédio ali, aquele prédio muito alto, tinha umas montanhas muito altas no fundo daquele prédio, umas árvores muito altas, maior do que um poste, árvores que eu nunca vi de altura na minha frente, apesar de eu morar em uma cidade, né, que tem árvores muito altas, muito grandes. Eu não tinha visto umas árvores grandes, né? E eu entendi, o Espírito Santo revelou no meu coração que aquela revelação daquelas montanhas altas, daquelas árvores altas, a qual eu pensava em descer, né, e me esconder ali, subir ali, era, louvado seja Deus, a comparação, aleluia, da altura daquele tsunami que ia acontecer em uma cidade a qual o Senhor não me revelou o nome. Louvado seja Deus. E também tinha mar no fundo, porque o Senhor me revelava que aquela cidade era praiana.
e o mar ele dava volta naquela cidade. Louvado seja Deus, a qual ia passar e ia destruir tudo. E ali no fundo eu olhei também para o céu ali e vi as nuvens carregadas, nuvens assim toda vermelha, vermelha o céu vermelho de uma maneira assim terrível que me dava um medo muito grande. E ali o Senhor me revelou que era a ira dele, era a mão dele sobre aquela cidade. Louvado seja Deus. E aí eu me lembro que o Senhor me colocou na mesma visão, porém eu já estava, né? Eu tinha descido daquele prédio. Por causa do desespero, eu falei, eu vou sair daqui. Eu sei que já tá, né, para acontecer. E perdão, antes, né, de começar a falar, né, da mesma visão em outro cenário que eu estava, eu lembro que quando eu pensei em descer daquele prédio ali, eu vi assim uma água assim do mar, sabe aquela onda que joga assim e se lança onde você tá, no topo daquele prédio. Louvado seja Deus. E aí eu me desesperei. Eu vi que não tinha jeito, que até em cima do prédio, no topo, na laje, aquela onda ia alcançar. E aí foi quando o Senhor já me colocou na mesma visão, porém eu já tinha descido daquele prédio, porque como eu vi que eu não ia escapar ali em cima, eu peguei e desci, na esperança de eu sair daquela cidade. E aí eu me lembro que eu estava com as roupas no varal, eu corri, peguei aquelas roupas até molhadas, botei dentro da minha bolsa, louvado seja Deus, e vinha um ônibus, né, aquele ônibus que traz a pessoa para a rodoviária, de um bairro para o outro, e eu dei a mão ali para aquele ônibus parar no desespero, e enquanto ele vinha, eu já corri dentro da minha casa, peguei aquela bolsa, não fechei, né, e peguei uma bolsinha com dinheiro, e eu entrei naquele ônibus, e a visão acabou. Louvado seja Deus. E quando eu acordei, amado, o Senhor falou comigo, louvado seja Deus, que seria uma cidade do Brasil que ele iria tocar. O Senhor fez eu lembrar de uma visão que o Senhor me deu com o Brasil, que ele falou que não ia ter lugar do Brasil, que ele não ia chacoalhar, que ele não ia tocar, e que ele estava com a ira muito grande nesta cidade. Louvado seja Deus. E ele ia lançar o mar sobre esta cidade, e não ia ter altura de prédio, de montanha, né, de pessoas que tivessem de carro, de ônibus, não ia ter escapatória. E o Senhor colocou no meu coração para mim orar, porque se tiver uma ou duas pessoas nessa cidade, né, como eu saía dessa cidade, ele irá livrar. E o Senhor me revelou dentro da palavra, no livro de Gênesis, eu não lembro o capítulo aqui, o versículo, né, mas eu já li. O Senhor me levou lá na passagem de Sodoma e Gomorra, a qual ele destruiu. E o Senhor falou comigo dentro da palavra que ele tirou Ló dentro daquela cidade, que não era para mim se preocupar, que se tivesse uma pessoa ali, né, a qual ele tivesse um plano, um propósito, né, de deixar em vida, ele iria tirar dentro daquela cidade. Inclusive eu já estou orando. E o Senhor falava comigo que já está tudo preparado. Porém o Senhor não falava comigo qual é esta cidade. Não é essa cidade que eu moro, que é Trancoso. Porque era outra, eu tava em outra cidade e o Senhor me tirou de lá nesta visão, eu vim embora para cá, né? E o Senhor, ele falou comigo para me passar essa visão para você. Amém? Que Deus os abençoe. Louvado seja Deus.